Então, então sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E antes de começarmos, vamos passar um momento em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então sejam todos bem-vindos, mais uma vez, para a série Valores... Portanto, Artes para a Vida, Arte e Liderança. Temos um sênior do Reino Unido, Mike George. Bem-vindo, Mark. Obrigado por estar conosco. Eu admiro o Mike por causa da sua genuinidade e autenticidade. Então, dá uma pequena apresentação sobre ele. Autor de 16 livros, temas como inteligência espiritual, liberdade das emoções e sofrimento, e o nome dos livros é Não Fique Louco, Seja Sábio, Sete Mitos do Amor e por aí além. Ele também é treinador espiritual, está há mais de 35 anos na Brahma Kumaris e está no centro de retiros no Reino Unido, em Oxford. Ele tem um sentido de humor, então o tema tem a ver com essa arte da liderança, mas ele mencionou três forças para esse milênio: autoconsciência, uma desaprendizagem contínua e uma outra coisa que eu já não consegui fixar. Ok, bem-vindo, Mike. Então, dá as boas-vindas. Bom dia, desde Vancouver. Boa tarde para si. É bom tê-lo conosco. E tivemos você aqui na costa ocidental dos Estados Unidos, portanto, ou do Canadá. É uma fortuna em aprender como se tornar um líder. Eu penso que você é bom nisso, porque não pode ser muito rígido, por assim dizer, ou muito duro para ser um líder, mas ao mesmo tempo também tem que partilhar. Quero oferecer algumas flores para si, dar as boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado. Mas de certeza que elas parecem-se muito mais bonitas na sua secretária. Ok, então vamos começar? Ok. Então o tema dessa apresentação, em particular, é a arte da liderança. Eu vi um filme, há uma multidão de pessoas sentadas num lugar e, e umas pessoas estão a dançar, mas estavam à espera que todos se juntassem a eles, mas há um que levantou-se e quando essa segunda pessoa levantou, todos os outros seguiram. Então a segunda pessoa, a coragem dessa segunda pessoa de dançar com o líder fez com que todos dançassem. Então esse é um bom exemplo da ideia. A liderança não é só a pessoa que está na posição correta e que faz tudo em primeiro, mas tem a tendência de ser, tem de haver alguém que suporta o líder. Portanto, é preciso coragem para fazer o que o líder faz num momento em particular. E isso foi muito ilustrativo, porque a liderança é aquele que está preparado para ingressar, por assim dizer. E como vocês sabem, temos diferentes tipos de liderança, formas de liderança, quer masculina e quer feminina, por assim dizer, posições oficiais do líder de uma equipa,
de um departamento ou de uma organização, se vocês preferirem. Processos formais para chegar lá e também para seguir. E há muitas pessoas são promovidas a essas posições sem nenhuma liderança ou nenhum instinto ou intuição de ser um bom líder para os outros. E mesmo assim, eles têm essa posição. E depois você tem uma pessoa que, que, que não tem uma posição num grupo de pessoas, mas ele sente que tem de ser o líder. Então, ele tenta forçar, tenta mostrar-se como um exemplo de boa liderança. Ele tenta liderar a equipa para que a equipa ultrapasse os obstáculos, mas depois você tem uma terceira pessoa que apenas é por natureza, uma forma natural de liderança, num grupo ou numa organização. Não importa o que eles façam, aquilo que eles dizem, eu quero ser o líder, eu vou ser o líder, é apenas atuar. Então, o grupo normalmente vai seguir, por assim dizer, e, e as coisas acontecem de forma natural. Então, você tem muitos tipos de pessoas diferentes a tentarem ser o líder. Então, eu penso que a liderança é um daqueles temas que inclui tudo, como se é colocar todos debaixo de um chapéu de chuva. Quer seja num curso, um workshop, tudo tem a ver com desenvolvimento pessoal. Tem a ver com uma pessoa, com um indivíduo, e reconhece que tem que desenvolver para ser mais efetivo nos relacionamentos, para unir o grupo, vou usar essa palavra. Claro que há muitos outros assuntos por debaixo disso, se vocês quiserem, e que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas aquilo que eu quero fazer hoje é assumir a aprendizagem, o desenvolvimento das especialidades de liderança, e isso é apresentado de forma básica, uma moldura básica que é necessária para qualquer pessoa para se tornar um líder mais efetivo de uma equipa ou de um grupo oficial que eles estão a liderar. Então, eu vou então começar a partilhar, não é preciso continuar com mais palavras nesse sentido, portanto, vocês no final podem tornar o meu tempo mais difícil com as vossas perguntas, portanto, não fiquem com medo de escrevê-las no bate-papo, e eu ficarei feliz de responder qualquer coisa no final do dia. Então, a arte da liderança começa com, bem, uma decisão de liderança. A diferença entre um, um gerente, por assim dizer, de uma posição, ou um líder a nível da atitude. Isso é uma atitude que, obviamente, as pessoas vão apanhar logo, portanto, não tem a ver com isso certo ou com aquilo que foi dito, mas será as atitudes nas respostas. Então, a liderança tem a tendência de ser mais como uma atitude. O gerente, por exemplo, é das 9 às 5 da tarde, e o líder é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, inspira os outros à ação. Enquanto o gerente tem mais a tendência de respeitar os horários, o gênero tenta lidar com as coisas ou gerir as coisas, enquanto os líderes conduzem ou lideram pessoas. Então, uma coisa são as atenções aos objetos, aos processos, se vocês quiserem, mas os líderes estão a atenção mais nas pessoas. Os que estão num grupo, as atenções necessárias. Então, há três coisas que estão numa lista de prestar atenção a nível de uma base diária. O número um é a visão. Portanto, onde é que você está e para onde está a ir a sua equipa? Portanto, para onde é que você está a levá-los? Portanto, essa visão é verdadeiramente clara.
sobre aquilo que você quer alcançar enquanto um grupo. Então, essa é uma base coletiva, mas na base individual você tem que estar muito consciente de cada pessoa dentro do grupo, na equipa, com relação às suas personalidades, se tem respostas próprias. Nós podemos regressar daqui a nada nesse tema. E todo o tempo está a fazer decisões, tomar decisões chaves. Portanto, vocês têm que estar preparados para tomar essas decisões, para liderar as pessoas, para onde você está a ver, para onde eles estão aí, portanto. E você é que vai ter que liderar para chegar ao sítio onde é preciso. Portanto, é quase no momento a momento as decisões que vão ter de ser tomadas. E em terceiro lugar, tem a ver com a precisão, verificar a clareza e o quão correto está a sua comunicação. Quer seja de um para um ou de um para muitos, a sua comunicação é clara e você, de forma correta, consegue articular a sua comunicação com qualquer um ou com o grupo como um todo. Portanto, se a comunicação não for clara, tudo o resto cai para o lado. Portanto, a comunicação tem que ser muito, muito clara e, é claro, com a atitude correta. Depois, tem mudanças, 10 mudanças que uma pessoa tem de fazer para tomar a responsabilidade de um líder, de um grupo. Então, é mover dos objetos para a pessoa. Portanto, é muito fácil colocar a atenção ou a ênfase nos objetos que você tem que lidar ou que tem que gerir. E o difícil é prestar atenção nas pessoas. As pessoas estão a fazer o trabalho, elas estão a fazer as coisas, quais são as atitudes, trabalhar com as outras pessoas. Portanto, um líder faz a mudança da atenção ou de lidar com muitos objetos para lidar mais com os indivíduos, para que eles sejam capazes, para que ele seja capaz de mudar do controle, ou seja, de controlar as pessoas, que não é o que o líder faz, mas sim tentar influenciá-los com a atitude, com a personalidade e etc. Então a mudança, a segunda mudança é do controlar para influenciar. Isso parece soa fácil, mas tem que se controlar as frases que surgem na sua mente para que possa haver uma confiança conforme as coisas continuam. E depois é mover da resistência para a aceitação. Aceitar o que, é que eles estão a fazer, como estão a fazer, o tipo de personalidades, em vez de estar a resistir com eles. Porque você não gosta, ou você sente que eles não são populares, ou não é mais popular que o outro, ou mais popular do que eu. Portanto, é mover-se da resistência para a aceitação. E nós reparamos na resistência, na nossa própria atitude, com a consciência daquilo que está a acontecer interiormente. Portanto, é um movimento de resistência para aceitar as pessoas como elas são e aquilo que elas estão a fazer. Portanto, é estar consciente que provavelmente nesse ponto vocês dizem para mim, Mike, você pode falar um bocadinho mais devagar? Então, eu vou tentar abrandar um bocadinho para dar aos tradutores uma oportunidade. Então, mais uma vez, esse movimento da força para o poder, da posição de poder para para um, seja, um poder, uma posição de poder para um relacionamento de poder. Portanto, isso tem a ver com a sua percepção do outro, para relacionar com eles, para conectar com eles e para os ajudar a fazer o que eles têm de fazer. Então você está a ajudá-los a fazer o que eles têm de fazer. Portanto, essas são as bases de um relacionamento. Portanto, voltamos outra vez ao respeito e à confiança, que é construir um relacionamento efetivo. Alguns usam o poder de posição para controlar as pessoas que estão ao redor, porque eles pensam que há uma autoridade que faz com que as pessoas façam
o que tem de ser feito. E isso não é a forma correta, por assim dizer, ou necessária para mudar de força para o poder. Depor em dizer para as pessoas o que fazer o tempo todo, e o líder usa sua posição para as coisas serem feitas, sempre a falar, e às vezes até leva a um extremo. E o líder está a fazer as perguntas certas no momento correto, ou a pedir as coisas certas no momento correto. Portanto, fazer as perguntas certas no momento correto é mais apropriado para pedir com que as pessoas façam coisa. E isso dá muito mais respeito do que apenas estar a dizer. E as pessoas apreciam muito mais isso. Portanto, de tomar para dar. Ao invés de tomar, ou seja, utilizar as pessoas para que as coisas sejam feitas, é dar-lhes a oportunidade para fazer o que eles têm de fazer. Isso pode soar semelhante, mas quando você toma a partir de alguém. Eles estão a fazer algo para mim. Então é muito essa consciência de que eu sou o líder, ou seja, você está mais numa posição de líder, e eu ao contrário, você está a dar poder às pessoas para que façam. Então você está a pedir, como é que a perguntar, qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira. Então você coloca tudo num contexto de perguntas. E mais uma vez, ao respeito e confiança. De uma reação emocional para uma resposta consciente. Vivemos num mundo muito emocional, que é ditado por emoções, desde uma questão mais grosseira, vou usar essa palavra, até uma mais sutil. Portanto, aquilo que eu gostava, portanto, é preencher a atitude com emoções, enquanto a resposta consciente coloca a emoção fora de qualquer comunicação. Portanto, não está chateado, não está numa atitude de raiva com a outra pessoa. Portanto, a resposta não tem a ver com o outro está a causar-me aquilo que eu estou a sentir. Portanto, é ao contrário, é uma responsabilidade. Portanto, eu estou a criar para mim mesmo um momento onde eu possa criar uma resposta, onde há um sentimento consciente numa situação. Há pessoas que têm uma vida de reação emocional, elas são emocionalmente reativas, mas no final elas vão chegar a essa resposta consciente. E depois você muda de utilizar as suas crenças para atuar a partir dos valores. Desculpa, eu às vezes não consigo perceber o que ele está a dizer. Ok. Quando nós fazemos isso com relação à nossa perspectiva, quando nós deixamos que as crenças assumam o comando, então o que é tem valor? Então é muito mais fácil validar algo, mas do outro lado estando a preguiça, ok, assim fica difícil. Então você vai utilizar os seus valores, as crenças são muito estáticas, porque elas estão na consciência, como você está a reagir, mas toda a sua vida há uma tendência para os valores ser muito mais dinâmicos, de acordo com as situações e as necessidades da situação. Então você faz uma mudança sutil das crenças para os valores. E depois a sobrevivência ao serviço. Você não tem as coisas feitas para si mesmo. Você utiliza o relacionamento com as pessoas que está a liderar como uma forma de serviço. Você está a usar como uma oportunidade para servir aos outros. E às vezes isso é chamado de uma liderança servidora. O valor primário do líder
em qualquer relacionamento que eles têm, é o de servir aquela pessoa. E esse serviço acontece em qualquer forma, em qualquer momento, dependendo das necessidades das situações. São atitudes diferentes da sobrevivência que para o serviço, que é eu cuido ou preocupo-me ou estou atento com as outras pessoas. Depois, a condenação para a compaixão. Portanto, ter compaixão não é uma coisa assim tão fácil às vezes, especialmente quando as pessoas cometem erro e fazem as coisas erradas. Portanto, é muito mais fácil culpar, condenar e culpar. E nós temos a tendência de fazer isso nas nossas cabeças, pelo menos. Mas antes de sair nas palavras, talvez é um bom momento para desenvolver compaixão. Então, eventualmente, estão nas minhas ações e ao contexto do relacionamento. Portanto, a condenação para a compaixão. Então, essas são as mudanças que um líder pode fazer às vezes tem de fazer para ser mais efetivo. E como é que eles estão a funcionar? O que é que eles estão a fazer os outros? Porque esse é o meu papel principal. Ou seja, estou a liderar os outros para aquilo que tem que ser feito. É o trabalho deles, mas é claro, eu não posso ser arrogante com isso e haver então entendimento. Então, atuar nessas juggling, ou seja, ter objetivos claros, planos flexíveis, são coisas do básico, senso básico, por assim dizer, comunicações claras, como preencher o plano, ou seja, ser flexível e apoiá-los ao longo do caminho para que eles sintam que o meu suporte é útil para eles conforme as coisas estão a ser conduzidas, como os planos estão a ser trazidos à ação. E outro lado, nós temos a tendência de não revelar o que funcionou. E quando não está a funcionar, eu prefiro esconder. Portanto, na próxima vez fazemos algo semelhante. Então, ok, está a dar um exercício e está a dizer para aproveitar que para os tradutores descansarem. Muito obrigado, Babo, pela parte que me toca. Portanto, fazer esse plano para que seja objetivo, onde haja comunicação, o apoio e a revisão. Portanto, você tem que colocar essas coisas para qualquer tarefa que você necessite fazer. Portanto, pense na tarefa e agora escreva. E o que é que vem primeiro? Não é bem o que vem primeiro, mas aquilo que você tem que manter o olho, conforme estou a fazer essas 5 coisas. Há 3 coisas: a equipe, a tarefa e a pessoa. O grupo de pessoas com quem eu estou a trabalhar, as tarefas que foram colocadas para aquela situação e cada um que faz parte da equipa. Aquilo que cada um está a fazer, resolver os conflitos, algo que está a parar com que eles façam aquilo que eles estão a fazer, portanto eu tenho que ter o olho nisso, saber como a tarefa está a ser desenvolvida, como é que as coisas estão a correr. E depois a nível dos relacionamentos, a nível com a equipa. Então há um conflito, despender muito tempo para tentar resolver as coisas. Então, essas 3 coisas, manter o olho, enquanto assegurar os objetivos, o plano, a comunicação, qual o apoio que eu estou a fornecer para cada um desses 3. Portanto, é o malabarismo, atuar nesse malabarismo todo o tempo. Então, todo o tempo estou a ser desafiado de formas diferentes, com diferentes processos, porque cada momento vai ser diferente, não vai ser o mesmo. O que é que vem primeiro? Eu deveria ter escrito não os 5 anteriores, mas esses 5. Se você tiver papel,
ao seu lado, você pode nem escrever os relacionamentos, tarefas, recursos, o eu e os processos. Então escrevam isso, são as prioridades. Essas 5 palavras. Dê prioridade para elas. Qual é que vem primeiro? Qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta e qual é a última? Relacionamentos, tarefas, recursos, o eu e os processos. Uma vez que isso estiver escrito, o que quer que seja, nesse pedaço de papel, tente priori dar prioridade. Veja quais são as prioridades. Falando de forma geral, não é preciso ser científico, mas falando de forma geral, essas 5 coisas que você tem de priori priorizar quando você está num grupo, em qualquer tarefa. Em qualquer momento. Ai, desculpa aí. Ok. Então, um, uma coisa é o eu. Então, o segundo, os relacionamentos. Quando as pessoas se reúnem. Terceiro processo, o trabalho ser feito. O quarto são as tarefas. O quinto e o último são os recursos. Quais são as primeiras coisas que nós normalmente tentamos fazer com que as coisas corram bem? Ou nós culpamos que as coisas correm mal? Normalmente é o último. Precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais tempo, precisamos de mais pessoas. São os recursos. Tendem a ser as áreas que são as mais identificadas porque as coisas correm mal. Depois fazer a pergunta: o que é que vem primeiro numa tarefa? Tarefas ou relacionamentos? E muitas pessoas vão dizer tarefas, mas na realidade, menos pessoas são orientadas para tarefas, portanto, são programadas desde crianças, estão mais focadas naquilo que estão a fazer, perdão. Então, eles são aqueles que fazem, em vez de aqueles que têm os relacionamentos. Os relacionamentos, para mim, como é que eu estou a ser? Outra vez, ser é estar contra o fazer. Por isso que os relacionamentos surgem antes das tarefas. Eu não estou a dizer grandes tarefas, mas mesmo as coisas pequenas que têm que ser feitas. O que é que vem primeiro são os processos ou as tarefas? E no contexto dos 5 que eu mencionei, o processo vem antes das tarefas. Então, o processo é o processamento desse mapa sobre o que é que eu faço, ou seja, o que é que eu vou fazer, atuar com as coisas que têm que ser feitas. Então, não sei se vocês já experienciaram esse processo antes, mas como uma linha estreita, mas há pequenos grupos de tarefas que têm que acontecer em todo o processo. Então, o processo, primeiro, e depois as tarefas são identificadas. Então, às vezes, as tarefas são relevantes, mas o processo continua sendo um bocado o mesmo. Portanto, há tarefas diferentes necessárias para que as coisas sejam feitas. Então, o que é que vem primeiro? Onde é que você tem que pôr a ênfase? E se você pôr a ênfase na coisa errada no momento errado? Então, primeiro tem a ver com o eu, o autoliderança. Enquanto você não conseguir liderar a si próprio, não consegue liderar os outros. Se você liderar a si mesmo, você vai conseguir liderar os outros. Portanto, tem a ver o quê? Prestar atenção em si mesmo. Uns podem pensar que isso é egoísmo, mas tem a ver com o nível da consciência interiormente, onde eu sei quais são as minhas prioridades, eu conheço a mim mesmo e eu sei como substituir qualquer sentimentos e emoções e sentimentos básicos. Portanto, eu vou ver que estou a ser um servidor para os outros. Então você consegue ver porque o eu torna-se o número um sempre, em qualquer tarefa. Não é egoísmo.
são as primeiras prioridades de um líder. Há uma, está me faltar a palavra, ok. Um tipo de personalidade, por assim dizer. Portanto, imaginar um treinador de futebol. Ele tem que lidar com grande extensão de personalidades dentro de um grupo. Então, há coisas difíceis. Portanto, é lidar como a equipa irá jogar. Vão jogar uns com os outros, com a bola e etc. Então, bons administradores ou gerentes, eles conhecem a particularidade de cada membro da sua equipa. Algumas pessoas são introvertidas, outras são emocionadas altamente. Portanto, esse tipo de coisas que as pessoas precisam colocar, quer fora, quer dentro, estar verdadeiramente motivo e, e, e alguns indivíduos vão dar coragem a eles, mas, por exemplo, eles podem não ter motivação. Portanto, eles têm que ser motivados pelo gerente. Então, algumas pessoas são motivadas pelo dinheiro. Então, num certo sentido, você pode deixá-lo sozinho, porque o dinheiro é aquilo que eles querem o tempo todo no final do dia. Então, você não fica contente, porque a primeira parte tem a ver com o dinheiro. Portanto, mas é a forma de estar com ele. Não é interferir demasiado, mas apenas lembrar-os ocasionalmente de que esse é o trabalho. E esse é o ganho do trabalho. Portanto, isso é um bom gerente. E às vezes são chamados para fazer trabalho de qualidade, porque não tem a ver com o dinheiro. Porque aqui, tipo, é pegar ou largar, largar, pegar ou largar, assim é que é. Portanto, é preciso muita coragem naquilo que eles estão a fazer, na tarefa que eles estão a desempenhar. Então, se eles não estiverem motivados, então é não tentar se preocupar demasiado para construir sua autoestima. Então, qualquer um que não está motivado, então a construção mostra. Ai, eu não consigo, é muito rápido. Então, alguns querem ser líder deles próprios. Então, é querer ser o líder. Então, eles estão focados nas suas capacidades. Portanto, muito bem, bom trabalho. Você é um bom exemplo para o resto do grupo. Fantástico. Eles vão apreciar, seguir a sua atitude, seguir as suas atividades. Então, você permite que eles sejam líderes num certo sentido. Ao liderá-los, você também lidera os outros. Então, o líder sábio, ele sabe isso, ele tem consciência disso. Então, algumas pessoas têm muita energia, muito entusiasmo, e o entusiasmo é demasiado para aquela tarefa. E então, é só fazer amizade com eles. Alguns trabalhos, estar próximo deles, fazer com que eles acalmem um bocado para que as atividades, então, sejam energeticamente, entusiasticamente feitas. Portanto, é fazer amizade com essas pessoas. Portanto, em cada caso, é preciso de um bocadinho da minha própria atitude, um certo de um truque, por assim dizer. Portanto, eu sinto-me calmo num canto e, e tento perceber como cada um é e o que cada um necessita para poder ajudá-los e fornecer oportunidade para eles darem o melhor deles próprios. Porque, claro, todos são diferentes. Então, a cola que traz os relacionamentos juntos, é claro, é o respeito. E se eu não sou respeitado, eu fico chateado. Alguém que tem uma pessoa orientada espiritualmente consegue
ultrapassar isso. Portanto, ela respeita sem estar à espera de ser respeitada. Portanto, o respeito é sempre ganho, não é algo que é dado. A outra pessoa não tem o meu respeito ainda. Não tem a ver com o que ele faz ou não. É dado de qualquer maneira. Portanto, a única forma que eu posso construir o meu autorrespeito é ao respeitar os outros, não importa como eles sejam. Em outras palavras, o foco não está no comportamento, atitude e ver algo negativo, mas eu respeito tudo de qualquer maneira. É apenas a respeitá-los de qualquer maneira que eu sou o primeiro a sentir respeitado. Então é assim que eu crio o autorrespeito. De repente você não pode dizer assim, vai ter que ter mais autorrespeito. Então é apenas a dar a outra pessoa é que eu fortaleço dentro de mim mesmo. E esse autorrespeito, então vai surgir e depois ele vai se tornar uma parte fixa da minha personalidade. Eu sempre faço as coisas, eu trato as pessoas com respeito. Por causa do dar, eu sou capaz de me tornar cada vez mais forte. E respeito, então, a mim mesmo. Então, a primeira coisa é regressar, ou seja, se não há respeito, a primeira coisa a regressar em qualquer relacionamento tem a ver com confiança. Então, a confiança é uma qualidade muito profunda que todos nós temos. E que todos nós temos a inclinação de sabotar em algum momento. Isso é por causa das experiências nas nossas vidas. A experiência das pessoas nas situações do dia a dia. Elas se tornam eventualmente, elas começam a ser, elas começam a ser mais suspeitas, por assim dizer. Ok, tudo bem. Mas a confiança que vem junto com essa atitude de sinceridade, então esse sentimento de compromisso, isso permite, isso faz com que eu seja competente em qualquer tipo de situação. E se eu começar com a suspeita que eu deveria confiar, ou não deveria confiar nessa pessoa, então essas coisas caem por um lado. Então, portanto, está relacionado com muitas qualidades diferentes de uma pessoa. Portanto, a integridade, a capacidade que as pessoas veem em mim tem a ver com essa integridade que existe em mim. Se eu sou confiável ou não. Porque quando eu sou confiável, tenho essa integridade, então mais vão confiar em mim. Então, cada uma dessas qualidades traz a qualidade junto com ela. Mas o desafio é, então eu não quero confiar facilmente com as pessoas, ou seja, as pessoas não confiam tão facilmente, porque foram habituadas a serem enganadas tanto nas suas vidas ao longo da jornada. Então a confiança não é fácil para eles. Eu sei por mim mesmo, mas não é fácil desenvolver essa qualidade. Mas mesmo assim, o mundo é tão corrompido de tantas formas, mesmo ao meu redor. Então você mantém os seus olhos abertos. E ainda bem não tem a ver com os olhos físicos, tem a ver com o terceiro olho. E quanto mais você abre o terceiro olho, mais você vê exatamente o que é digno de confiar ou não. Porque todas essas qualidades são muito internas. Então, número 7, autorresponsabilidade. Tudo está a cair ao meu lado até que eu realize que ninguém pode magoar-me. Porque estava habituado a magoar-me. Então isso era tão frequente. O mais pequeno ignorar de mim mesmo por alguém. Então, a qualquer insulto. Portanto, eu apanho tudo isso de forma muito fácil, quer do drice, quer dos olhos, das ações. Se eles querem ficar mais próximos ou mais afastados. Portanto, eu posso ter esse sentido de quando alguém está a tentar a magoar-me. Portanto, essa é a ideia de que ninguém pode magoar o meu corpo, quer que seja com uma facada, isso vai criar dor, mas
não vai criar sofrimento. E é assim que eu realizei. Eu estou a dizer, eu estou a criar o sofrimento, a, a, a pen, desculpa, a dor não é criada por mais ninguém. Ou seja, ou a dor é criada pelos outros, mas o sofrimento é criado dentro de mim mesmo. Não é aquilo que você diz ou faz que vai fazer com que eu me sinta dessa maneira. Tem a ver com aquilo que eu faço, segundo aquilo que você disse ou faz. Isso é que vai me sentir dessa maneira. E é claro, se ele tiver uma faca na mão, então, portanto, o que ele está a dizer, de uma determinada maneira, ter uma alta responsabilidade para que essa faca não chegue ao meu corpo. Não é fácil, é desafio, sim, mas verdadeiramente eu sou responsável por mim mesmo. E se a situação chega, se alguém precisar fazer algo, eu tenho que perguntar a mim mesmo: o que é que eu faço nessa situação? O que é que eu fiz que faz com que eu escolhesse em avançar na direção dessa pessoa com essa fase, com essa faca? Portanto, tomar a responsabilidade. Em outras palavras, ninguém é responsável por nada que acontece comigo. Em outras palavras, esse é o desafio, de certeza absoluta. Então, 4 estilos de liderança que eu ensino um bocado, de uma forma breve. Um é direcionar os comportamentos de uma forma elevada, é dar um bocadinho de apoio para que as pessoas façam aquilo que têm de fazer. Portanto, ser mais suave. Algumas pessoas vão seguir essas direções corretamente e depois é necessário ser um treinador, mas você vai ter muito apoio, porque o treinador, por exemplo, faz muitas perguntas. Isso é traduzido para mudança, para entrar num estilo de treinamento. Então, número 3 é o comportamento de apoio, de suporte. Então, é suportar ou apoiar as outras pessoas para aquilo que eles fazem. Um suporte constante. E o último, delegar. Não é suportar, mas é apontar para uma outra direção, num outro momento. E você sabe que você pode largar a tarefa. Então, diferentes estilos. Então, aqueles que conquistam as coisas, é preciso muita contribuição, precisa de muito suporte, mas não demasiado. Portanto, estilos diferentes de entrega. E tudo isso só surge com a prática. Prática da consciência do tipo de pessoa que você está a lidar e ver aquilo que eles necessitam. Então, pessoas diferentes, com diferentes personalidades, têm necessidades diferentes. Portanto, a resposta vai ser numas intenções diferentes que você possa ter por aquela pessoa. E, finalmente, um líder consciente desenvolve 3 ou 4 sistemas de inteligência. A inteligência é aquilo que você sabe, utilize aquilo que você sabe no momento correto e de uma forma correta. Isso é o significado da inteligência. É quando você utiliza aquilo que você sabe de uma forma correta no momento correto. Então, nós temos 4 níveis de inteligência. A inteligência espiritual é saber que você é um ser consciente e que o corpo é diferente, saber que a sua identidade não existe sequer com aquilo, com o que quer que você se identifique.
você fica apegado. Portanto, torna-se emotivo, um conteúdo emocional. Então, inteligência espiritual é realizar que ninguém verdadeiramente não é que seja um nada, ou seja, não nada. Portanto, eu não sou nada, por assim dizer, porque nós temos a tendência de se identificar com coisas, por causa desse ser um corpo físico. E é claro, todos os corpos são apegados aos corpos. Portanto, estar verdadeiramente consciente disso e não se identificar com nada que não seja isso. E isso inclui tudo. Tudo. Eu não sou nada. Então, outra vez, isso é um desafio. Quer na inteligência emocional? Quais são os sinais que eu sou mais inteligente se eu tiver emoções? E isso aqui, então, seria o oposto. A emoção mata a minha inteligência. E isso porque nós não sabemos o que é que são as emoções. Há uma diferença entre sentimentos e emoções. Então, a emoção é um sentimento que está sendo distorcido por algo que eu tenho apego. Então, o carro, alguém risca o seu carro, você fica com muita raiva. Então, a raiva é uma emoção. Então, apego ao carro, a identificação com o meu carro, e é isso que Baba diz, livre-se dos eus e meus. Isso não é meu, é apenas um carro. Então, não há apego. E se alguém danificou o carro, porque o carro também está desenhado para ser riscado e danificado. Portanto, se não fosse riscado, isso seria um mundo estranho, portanto. Então, por que é que eu estou a criar emoções? Emoções, é claro, são viciantes e exaustivas. Chamamos até de grandes filmes, por assim dizer, mas vamos ao cinema, não deveríamos, mas estamos a observar os gatilhos das emoções. Está, está conectado com o herói que está no ecrã, mas o sentimento é o mesmo, mesmo com outras pessoas. Porque Ai, não consegui. Então, a inteligência analítica de estar calmo para analisar, utilizar o meu intelecto, aquilo que acontece, que as pessoas estão ensonadas, portanto, agora elas despertam e utilizam o intelecto para analisar exatamente aquilo que está a acontecer, a situação que acabou de passar. Portanto, a tarefa daquilo que nós temos que fazer enquanto equipa. Portanto, trazer, em primeiro lugar, análises que nós recebemos essas informações da tarefa. Então, o que é que as pessoas estão utilizando nas organizações? Como é que eles estão interrelacionar com esses sistemas de inteligência? Um professor de uma escola, por exemplo, irá entender os sistemas na escola para ajudar as crianças a aprenderem. Então, um sistema disciplinário, um sistema de exames. Portanto, todos esses sistemas encaixam-se de certa maneira. Então, a pessoa inteligente sabe como ajustar-se isso tudo. E ela não vê a conexão com o sistema quando está a tirar apenas um indivíduo. Então, é claro, no meio desses níveis de inteligência, existe algo chamado de inteligência racional, que é simplesmente utilizar os pensamentos de uma forma racional, sem a base exterior das coisas que estão acontecendo lá fora. Então, você chega para uma decisão. Portanto, estou utilizando a minha inteligência racional, as emoções pelas quais, não sei se é isso que ele está dizendo. Portanto, utilizar os sentimentos que vêm de dentro de forma intuitiva, aprender a utilizá-los, confiar nessas condições, acreditar na intuição. E mais uma vez, nós pensamos nesse entendimento errado na minha própria situação,
ou saber que eu não fui capaz de convidar a minha intuição, então eu posso achar que és uma pessoa que pensa, então um nível mais profundo de inteligência. Então o mundo está a falar sobre o quê? Sobre o momento, tudo tão artificial. Então as pessoas numa tarefa, no trabalho. Então também tudo isso, na verdade, é o padrão da linguagem. E reconhecer esses padrões, então e tudo está conectado. Então estamos a falar talvez da inteligência artificial, é artificial, mas parece ser real. Continua a ser artificial. Então vamos para o último PowerPoint. Portanto, obrigado por estarem sintonizados. E se vocês tiverem então perguntas, me peço desculpa se falei um bocado rápido. Então, a forma extraordinária, como você falou sobre liderança, ser consciente no final, todos os aspectos da inteligência, tem a ver com as perguntas e respostas. Sobre confiança, a irmã Cláudia já deve ter essa prática por causa de ser médica. A nível dos pacientes, são genuínos interiormente, racional também, mas damos todos os fatos da doença. E nós fazemos tudo para eles e aconselhamos. Mas vemos que essas pessoas não aparecem mais, depois elas vão soltando de médicos e depois nunca voltam para nós. Isso é apenas uma teoria, você quer elaborar nisso? Eu não fiz nada de errado, estou a fazer tudo para outra pessoa, para o paciente, mas eles não vão dar o retorno para mim. Não sei se isso tem a ver com uma questão de confiança, mas com uma paciência da pessoa. Portanto, são reais, por um lado, em frente. Tem tudo a ver com como as pessoas são. Portanto, tem a ver com as profissões. Isso muda com as pessoas, e assim é que é, mas também tudo se acaba rapidamente. Então, aqueles são leais, quais cenários no mundo, como é que uma pessoa consegue lidar com eles. Temos que ter cuidado aqui, porque eu não quero ir muito profundo.
Mas, num certo sentido, você sabe que os políticos, eles querem afetar uma grande massa de pessoas, mas aquilo que é feito por eles surge no lugar mais elevado deles. Eles estão a servir uma outra agenda no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, por exemplo. Algo, o que acontece é gerir o declínio dessas culturas em particular. E é por isso que você tem políticas extremas colocadas, que são a ser colocadas como política da comunicar de forma verdadeira, ou seja, você não pode ir para a floresta, ou seja, você tem que estar só na cidade. Todas essas coisas estamos conectadas com essas ideias digitalizadas, todas essas coisas. O que ajuda a fazer o trabalho, as coisas estão a andar muito rápido. Eles decidiam, é preciso tanta quantidade. Portanto, tem que ser super inteligente. Essa é uma corrida. Então, todas as qualidades das notícias que escutamos está mais dos mídias social e não dos mídias que controlam todo o mainstream. Peço desculpa, mas difícil. Então, para mim, essas são as realidades. Podem não ser para vocês, mas para mim é. Portanto, lidar com isso, se você quiser. Você está a falar de ser direto ou indireto, a nível de uma forma de ser líder com relação àquelas pessoas para que elas sejam capazes de dar aquilo que é necessário. Às vezes elas deixavam alguém sozinho e sabiam que elas já iam sair de lá, iam dar atenção. Então todos cresciam com isso.
Né? Agora está falando do Brice Morin, que deixou o corpo. Então, muito obrigado pela honestidade nas suas partilhas. Passar para o irmão Cláudio para os agradecimentos. Foi muito bom ver você explicar cada ponto e trouxe a atenção para verificar mais. Então, agora passar para a irmã Anu, para os anúncios finais e para a fotografia. Estamos de tempo extraordinário para si, tanta informação necessária para ir mais profundo, para que podemos entender e mudar. Então, os anúncios, rapidamente. Vamos ir mais profundo. Vamos falar com a irmã Deb, de Halifax, Canadá. Mudança das horas. Portanto, temos que confirmar certinho essas mudanças, se estão certas ou não. Tanto vai ser domingo, dia 2 da manhã, desculpa, 2 de novembro, às 3 da tarde e ao meio-dia do Brasil. E depois vamos continuar com um workshop no sábado a seguir, dia 8, que é a revisão da sessão de hoje e da próxima sessão. Portanto, 3 da tarde, meio-dia do Brasil. E o calendário. Dados do site, canais do YouTube, qualquer comunicação, os vídeos também todos no canal do YouTube. Então agora vamos ter depois meditação ou comentário. Os meus comentários são muito fáceis de seguir, portanto, antes disso tirar a fotografia consigo. Quem quiser abrir as câmeras. É a primeira vez que há tantas reações desses emojis. Não tem a ver só com a novidade do Zoom, mas também tem a ver consigo. As pessoas gostaram muito, muito obrigado. Alguém mais para fotografia? Abra a câmera. Ok, já está. Obrigado. Ok, então, sentem-se calmamente, relaxem o seu corpo físico por um momento e tragam a sua atenção para a sua forma física, pés, perna, estômago, peito, rosto e relaxe, onde quer que você esteja. Traga atenção à sua respiração e respire muito facilmente.
Repare no ciclo completo da respiração. Inspire e expire. E você ainda fica mais relaxado. Tente manter os seus olhos em algum ponto da sala. Se quiser, afaste os olhos do ecrã. Se não, vem os pensamentos do que é que está acontecendo no ecrã. Então traga a consciência para si próprio. E tome um momento para estar consciente de si próprio. Ou seja, uma consciência simples. Uma consciência pura, ou pura consciência. E no ecrã da sua mente, apenas crie um pensamento. Eu sou um ser de paz. E deixe que esse pensamento cruze o ecrã da sua mente muito devagar. Apenas deixe que esse pensamento se vá e se dissolva. E repare o que sobra. Há um sentimento de paz, de calma, de tranquilidade. E agora a sua mente está silenciosa. E há uma quietude. Silenciosamente e de forma tranquila. Então traga outra vez a sua consciência. Traga essa paz. Então, conforme escuto por esse ouvido, escuto a partir desta posição. E conforme olha através desses olhos, observe a partir dessa tranquilidade. Obrigado. Uma vez, muito obrigado por essa maravilhosa experiência de tranquilidade. Obrigado. Vemo-nos outra vez. Obrigado, irmão.